Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num episódio, que é um verdadeiro estudo de caso sobre falha na liderança, lá no livro do Êxodo. Um momento que, apesar de ser tão antigo, ainda ecoa bastante, né? A gente tem aqui o relato bíblico clássico de Êxodo 32, versículos 1 a 6, aquele do bezerro de ouro, mas não só isso. Temos também comentários, análises que tentam, decifrar o papel específico de Arão nisso tudo. Porque ele, sabe? O irmão de Moisés, o porta-voz, como ele agiu daquela forma. Nossa missão aqui é tentar entender as engrenagens por trás dessa falha. Como um líder numa posição tão importante pôde ceder tão dramaticamente à pressão na multidão. O que essa história revela sobre liderança, sobre a força do coletivo em momentos de pânico e talvez sobre a nossa própria fragilidade humana quando a incerteza bate, né? Ok, vamos abrir isso aqui, porque a tensão é quase imediata, né? Um líder estabelecido, com responsabilidade, que parece que joga os princípios pela janela no primeiro aperto, como assim? Pergunta-chave, né? E para começar a responder, o contexto é tudo, como as fontes indicam. Não dá para olhar só para o ato final, o bezerro ali, sendo adorado. A gente precisa investigar as dinâmicas sociais e, principalmente, as psicológicas que estavam fervendo ali no momento. A análise que a gente tem aponta muito para isso, sabe? Como a ausência repentina de uma figura de autoridade, tipo Moisés, forte, visível, como isso cria um vácuo que desestabiliza um grupo inteiro e abre a porta para o medo, para reações extremas. Certo, vamos desenhar esse cenário então. Moisés está fora, subiu o Monte Sinai, encontro com Deus, e já se passaram 40 dias. Uma eternidade, né? Para quem ficou esperando lá embaixo, no acampamento. A Bíblia não detalha o dia a dia, mas dá para imaginar a angústia crescendo. O líder que guiava, que interpretava Deus para eles, sumiu. E o que nasce dessa ausência? As fontes falam de desorientação, impaciência, que vira quase desespero, e uma insegurança profunda. Aí surge aquela necessidade quase física por um guia visível, sabe? Algo concreto para se agarrar. E o mais perigoso, começa a pintar uma nostalgia meio distorcida pelos deuses do Egito. Justos símbolos da opressão. É uma memória muito seletiva, exatamente. E aqui a análise psicológica que está implícita nas fontes é fascinante. Essa ausência do líder tangível cria um vácuo de poder, sim, mas também um vácuo emocional e espiritual. Nesse espaço vazio, o medo se instala. E floresce rápido. E o medo, a gente sabe, é um catalisador poderoso para a regressão. As pessoas tendem a voltar para o conhecido, mesmo que seja ruim. Para eles, a idolatria egípcia era um padrão conhecido. A incerteza do presente fica tão insuportável que corrói não só a confiança no futuro, mas até a memória recente e viva dos milagres da libertação. É como se a ansiedade apagasse o passado, né? É nesse caldo de cultura, de medo, de impaciência, que a multidão se volta para Arão. O texto de Êxodo 32, versículo 1, é muito direto. Eles se juntam ao redor dele e a demanda é clara. Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe sucedeu. O jeito que falam de Moisés já mostra uma ruptura, né? Um descarte quase. Perderam a fé que ele voltaria. E a reação de Arão é desconcertante. Em vez de confrontar, de lembrar a aliança com Deus, de tentar acalmar com firmeza, ele imediatamente propõe uma solução que vai ao encontro do que eles pediram. Ele diz lá em Êxodo 32, 2, tirem os brincos de ouro das orelhas das suas mulheres, dos seus filhos e filhas e tragam para mim. Ele não só cede, ele instrui o caminho para a idolatria. É isso? E esse ponto da instrução é crucial na análise que a gente tem. A interpretação do comentário sobre Arão é bem dura com ele. Afirma que ele cedeu à pressão por uma falha fundamental de caráter naquele momento. Faltou a fibra moral, sabe? A coragem para aquela situação específica. E o ponto-chave levantado é que a falha não foi só passiva, tipo uma omissão por medo. Foi pior. Ele ativamente pediu material para o ídolo, ele liderou o processo de criação.
Se a gente conecta isso com liderança, não foi um caso de ser só levado pela correnteza. Arão pegou o leme e navegou direto para o desastre que o povo pedia. Ele não foi vítima da situação, ele se tornou um facilitador, um executor da apostasia popular. Essa diferença entre passividade e colaboração ativa é fundamental para entender a gravidade da falha dele. Exato. Ele se torna o arquiteto do problema. E o relato bíblico não deixa dúvida do envolvimento dele. Ele recebe o ouro, como diz o versículo 4, e o formou com um buril. O buril, para quem não conhece, é uma ferramenta de escultor, né? Para dar forma, gravar detalhes, ou seja, teve um trabalho artesanal ali. Ele não só derreteu o ouro, ele moldou na forma de um bezerro e, como se não bastasse, edificou um altar diante dele. Preparou toda a infraestrutura para o culto idólatra. E aqui a gente chega no clímax do absurdo, que é onde fica realmente interessante e profundamente perturbador. Assim que a imagem do bezerro está pronta, o povo olha para aquilo que Arão acabou de fazer e proclama: "Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito." É de cair o queixo. Eles viram a fabricação, viram Arão trabalhando metal e imediatamente atribuem àquele objeto recém-criado o poder divino da libertação do Egito. É uma amnésia coletiva instantânea, uma negação quase deliberada da realidade da história recente deles. A dissonância cognitiva é brutal. E a análise dessa declaração do povo, vinda do comentário que temos, é igualmente incisiva. Classifica o ato como inerentemente pecaminoso. Uma perversidade que nasce de uma cegueira espiritual e mental. É um exemplo clássico e trágico de como desejos e medos desordenados, essa busca desesperada por segurança visível, a volta a práticas pagãs conhecidas podem distorcer completamente o pensamento racional e levar a ações catastróficas. Tem uma ideia muito forte aqui, sabe? As pessoas acabam adorando as próprias criações, o trabalho das suas próprias mãos. E nesse processo, a humanidade, a moralidade delas, se corrói. É um ciclo vicioso de auto-engano e degradação. E a situação escala. Arão, vendo talvez a aceitação popular, tenta dar um verniz de legitimidade naquilo tudo. Ele proclama para o dia seguinte: "Amanhã será festa ao Senhor", tentando conciliar o bezerro com o Deus que os libertou. Uma tentativa desesperada de sincretismo ou de controlar a situação que já tinha saído completamente dos trilhos. E no dia seguinte, o povo de fato se entrega à celebração, levantam cedo, oferecem holocaustos e ofertas pacíficas, que são tipos de sacrifícios da época, diante do bezerro. E o texto termina de forma sombria. "E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar." Esse folgar aqui pode ter conotações de festa desregrada, de licenciosidade, indicando uma perda completa de rumo moral e espiritual. O que nos traz de volta a pergunta fundamental, que a análise do comentário de Ellen G. White, especificamente citado nas fontes, se esforça para responder. Como Arão chegou a esse ponto? Como irmão de Moisés, testemunha de milagres, o segundo em comando, pode mostrar tamanha fraqueza, falhar de forma tão espetacular? O que aconteceu dentro dele? A análise desse comentário foca muito no caráter de Arão naquele momento específico. O argumento central é que faltava a ele uma qualidade essencial para aquela crise: coragem inflexível. Ele não teria tido a firmeza moral, a espinha dorsal necessária para colocar a fidelidade a Deus e aos princípios acima de outras coisas, como popularidade, pressão da multidão ou, crucialmente, o medo pela própria segurança. O comentário sugere que as objeções de Arão, se é que ele fez alguma de forma clara, foram muito fracas, marcadas por hesitação e timidez. E aqui tem um paradoxo interessante. Essa postura vacilante, em vez de acalmar a multidão, pode ter tido o efeito contrário, inflamando ainda mais a determinação deles. Ao perceberem a fraqueza do líder, a pressão aumentou. O texto do comentário fala de um frenesi cego e irracional que tomou conta das massas. Embora ainda tivesse gente fiel ali no meio, a correnteza da apostasia foi forte demais para a maioria. E Arão não ofereceu uma barreira, mas uma ponte. E a conclusão dessa análise é bem direta.
O medo pessoal foi o fator determinante. O medo pela própria vida, pela posição, o medo do confronto com a multidão enfurecida. Em vez de se erguer como um pilar defendendo nobremente a honra de Deus e os princípios que representava, mesmo que isso custasse caro, ele escolheu o caminho da acomodação. Cedeu às exigências, buscando a segurança imediata, mas desencadeando consequências espirituais e morais desastrosas. E essa análise também levanta, ainda que meio implicitamente, a questão da autojustificação. Como Arão conseguiu conviver consigo mesmo depois disso? Que tipo de racionalizações ele pode ter criado na mente para justificar ter feito algo tão contrário ao que ele sabia ser certo? Isso abre uma janela importante para a gente pensar nos mecanismos de defesa psicológicos, né? Líderes e pessoas em geral, quando confrontados com pressões extremas que os levam a falhar moralmente. Muitas vezes desenvolvem narrativas internas para se convencerem de que não tinham escolha, ou que agiram pelo bem maior, ou que a culpa era das circunstâncias. É uma forma de proteger o ego, claro, mas que impede o reconhecimento real da falha e a mudança. Arão pode ter se convencido de que estava evitando um mal maior ou ganhando tempo, mas a análise sugere que foi fundamentalmente uma falha de coragem e convicção. Então, o que a gente terá de mais importante dessa análise toda, ao olhar para o episódio do bezerro de ouro por essas lentes, o texto bíblico e o comentário sobre a falha de Arão, algumas lições saltam aos olhos com força. Fica evidente a fragilidade da liderança quando exposta à pressão intensa do medo coletivo, da demanda popular irracional. Vemos o poder quase hipnótico da psicologia de massas, como a incerteza prolongada pode corroer a razão e levar um grupo inteiro a abraçar o absurdo. Percebemos também, e isso é meio assustador, a rapidez com que grupos e seus líderes podem regredir a comportamentos primitivos, ou encontrar justificativas para decisões claramente erradas. E, talvez o ponto mais crucial que a análise sublinha, a importância vital da convicção interna, do caráter sólido, da tal coragem inflexível na liderança, especialmente em momentos de crise. A história de Arão, conforme interpretada aqui, serve como um alerta poderoso sobre o que acontece quando a liderança, em vez de se ancorar em princípios firmes, cede ao medo e ao clamor das vozes mais altas, mas não necessariamente mais sábias. Sem dúvida, o contraste é chocante. A posição de Arão, a história dele, a proximidade com Deus e com Moisés, versus as ações dele naquele momento crítico. A análise combinada do relato e do comentário nos oferece mais do que uma lição de história antiga. Oferece um espelho para a natureza humana. Como reagimos sob pressão. Como a incerteza nos afeta. Até que ponto o medo pode ditar nossas escolhas. E qual é o apelo real do caminho mais fácil, de simplesmente dar à multidão o que ela quer, em vez de defender o que é certo, mesmo que seja difícil ou perigoso. A falha de Arão, dissecada por essas fontes, expõe essas tensões universais de forma muito, muito crua. Ele não foi um monstro, talvez, mas um homem comum que falhou em ser extraordinário quando a situação exigia. E isso nos deixa com uma provocação final para quem está nos ouvindo. Considerando a queda de Arão, alguém que tinha tudo para ser firme, posição, conhecimento, experiência direta com o divino, o que realmente distingue um líder que sucumbe à pressão de um que consegue se manter fiel aos seus princípios, mesmo enfrentando oposição, solidão ou perigo real? De onde vem essa força interior, essa tal coragem inflexível que, segundo a análise, faltou a Arão naquele dia fatídico no deserto? É uma questão que vale a pena carregar conosco, sabe? Observando as lideranças e a nós mesmos nos desafios do nosso próprio tempo. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.